Sabe aquela fase da infância que parece que passa voando, mas que na verdade define quase tudo sobre quem a gente se torna? Pois é um período de só 3 aninhos. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse salto incrível da segunda infância. Mas afinal, o que é que tem de tão mágico, tão fundamental, acontecendo na cabeça de uma criança entre os 3 e os 6 anos? Bom, é um verdadeiro Big Bang de crescimento. E a ciência do desenvolvimento, olha só, nos dá um mapa para a gente entender essa transformação toda. Então, para começar, vamos colocar os pingos nos is. Onde é a linha de partida? Quando é que começa e termina essa fase tão crucial que a gente chama de segunda infância? Ok, os especialistas são bem claros. A segunda infância vai dos 3 aos 6 anos de idade. 3 aninhos, pode parecer pouco, né? Mas as transformações que acontecem aí, nossa, são gigantescas. É aqui que se constrói a base para a vida toda. E a primeira grande mudança é aquela que a gente vê, sabe, a olho nu. Vamos dar uma olhada em como o corpo da criança se transforma e é uma mudança aí tanto, viu? Sabe aquele corpinho de bebê, mais cheinho? Pois é, ele vai sumindo, e no lugar aparece uma silhueta mais esguia, que já começa a lembrar de um adulto. É nessa época também que se define se a criança vai ser destra ou canhota, e ela ganha uma agilidade incrível, tanto para correr e pular por aí, quanto para aquelas coisas mais delicadas, tipo desenhar. O curioso é que toda essa energia nem sempre vem acompanhada de um apetite de leão. E o sono? Ah, o sono pode virar uma bagunça. É o corpo todo se readaptou. Mas olha, essas mudanças no corpo são só a pontinha do iceberg. A revolução de verdade está acontecendo dentro da cabeça. É ali que rola um verdadeiro Big Bang cognitivo. O grande pulo do gato aqui é a habilidade de pensar com símbolos. Pensa bem, uma criança não precisa mais ter o carro na frente dela para pensar no carro. A palavra carro ou um desenho qualquer já serve. Isso vira um símbolo super poderoso. E é isso que abre as portas para um universo de imaginação, de planejamento. Olha só esse exemplo. O Rolf pega uma fatia de maçã e, de repente, vira um aspirador de pó limpando a mesa. Para ele, não é só fazer de conta. É a mente dele treinando uma habilidade essencial, fazer uma coisa valer por outra. E essa, gente, é a base para tudo. Para ler, para fazer conta, para qualquer pensamento mais complexo. E junto com essa história dos símbolos, vem outra sacada genial. A criança percebe que as coisas, elas continuam sendo o que são, mesmo que a aparência mude. Isso traz uma estabilidade enorme para o mundo dela. Pensa assim, o professor se veste de pirata para uma festinha. A criança agora sabe que ele não virou um pirata de verdade. É só o professor dela com uma fantasia. Ela já consegue separar a aparência da essência, sabe? E isso torna o mundo um lugar bem mais seguro, bem mais previsível. E aos poucos, o mundo começa a fazer mais sentido. A criança saca que as coisas não acontecem do nada, de forma aleatória. Pela primeira vez, ela começa a entender a lógica de causa e efeito. Sabe, uma coisa leva a outra. Esse gesto da Aneko, de olhar por cima do muro, é muito revelador. Ela não se contenta só em ver o resultado, a bola rolando. A mente dela agora vai atrás da causa. Ué, quem chutou essa bola? O mundo vira um quebra-cabeça que agora sim, ela pode começar a montar. Agora, talvez o avanço mais espetacular de todos seja o que os cientistas chamam de teoria da mente. É aquele momento eureka, sabe? Quando a criança se dá conta de que as outras pessoas não são uma extensão dela, que os outros têm pensamentos, sentimentos e até segredos próprios. Olha o caso da Blanca. Ela não tá só escondendo os biscoitos. Ela tá jogando xadrez com a mente do irmão. Ela tá pensando sobre o que o irmão dela pensa. E essa capacidade de se colocar no lugar do outro, nossa, é daí que nasce a empatia, a cooperação, toda a complexidade das nossas relações. Mas é claro que essa mente, que tá a todo vapor, ainda tem umas coisinhas, uns bugs, digamos assim, que são até charmosos. E são essas falhas na lógica que mostram pra gente exatamente como o pensamento da criança ainda está se formando. Vamos ver um exemplo clássico disso. O famoso psicólogo Jean Piaget deu um nome para isso: centração. É como se a mente da criança ligasse um zoom superpotente e focasse em um único detalhe que chama mais atenção, tipo a altura de um copo, e simplesmente esquecesse de todo o resto. Para visualizar isso, tem um experimento clássico. Imagina aí, 2 copos idênticos, com a mesmíssima quantidade de líquido. Até aí tudo bem, mas aí a gente pega o líquido de um deles e despeja num copo mais alto e mais fininho. E aí vem a resposta clássica.
Quando perguntam qual tem mais, a criança aponta para o alto, esse tem mais. Ela foca só na altura do líquido e ignora totalmente que a quantidade não mudou nada. Isso é a centração na prática, pura e simples. Então, com uma mente que agora entende símbolos, causa e efeito e até a mente dos outros, como é que isso muda o jeito que a criança se vê e se relaciona com o mundo? Bom, é agora que o universo social dela começa a expandir de verdade. E onde é que todo esse aprendizado acontece? Qual é o grande laboratório disso tudo? Adivinhou? É na brincadeira. Tem uma frase ótima do educador Fred Rogers que diz que brincar não é perder tempo. Brincar é o trabalho da infância. É ali que a criança coloca em prática tudo o que está aprendendo sobre o mundo e sobre si mesma. É nessa fase que a criança começa a montar o quebra-cabeça da própria identidade. A ideia de eu fica mais complexa, sabe? Incluindo a identidade de gênero e aquela vontade danada de fazer tudo sozinha. Mas, ao mesmo tempo, ela começa a olhar para fora. A brincadeira, que antes era cada um no seu canto, agora vira uma coisa social, cheia de imaginação que é compartilhada. E uma coisa linda acontece. O altruísmo, aquela vontade genuína de ajudar o outro sem querer nada em troca, começa a dar as caras. Bom, e para a gente fechar, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo. Vamos ver o tamanho da transformação que rola nesses 3 aninhos. A diferença é de cair o queixo. Pensa só, aos 3 anos, a criança está juntando as primeiras frases. Aos 6, ela está contando histórias super complexas. Aquele pensamento que parecia todo ilógico agora entende de causa e efeito. A brincadeira que era um do lado do outro sem interagir vira uma grande peça de teatro cheia de imaginação. A consciência básica de si mesmo se transforma num autoconceito muito mais rico. É uma revolução, de verdade, em apenas 3 anos. E fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Como é que essa base, construída tão rápido, em só 3 anos, consegue sustentar a pessoa que a gente se torna para a vida inteira? As fundações da nossa lógica, da nossa identidade, da nossa capacidade de se conectar com as pessoas, tudo isso é lançado ali, nessa fase que é, sem dúvida, mágica. Agradeço a companhia de todos nesta análise.